Vamos começar com um exemplo que toda a gente conhece: o Kratos, da saga God of War. No início, ele é a imagem do que o senso comum chama de forte. Mata monstros, desafia deuses, destrói o mundo inteiro por vingança, não chora, não pede ajuda, não recua, parece invencível, parece poderoso, parece o herói que nunca falha. Mas se tu prestares atenção, ele está em frangalhos, a alma mais destruída do que qualquer inimigo que enfrentou. A força dele é vazia, é feita de ódio, de culpa, de solidão. Ele não domina os seus sentimentos, é dominado por eles. O mesmo vale para o Batman antes do amadurecimento ou o Wolverine no início dos filmes. São heróis que aguentam tudo calados, que suportam a dor sozinhos, que nunca pedem ajuda. E a sociedade aplaude, chama isso de força, mas é fragilidade pura. Porque verdadeira força não é não sentir, é sentir e não se deixar destruir. Não é aguentar calado, é saber quando falar, quando pedir ajuda, quando mostrar fragilidade sem vergonha. O herói que nunca chora não é forte, é um doente que ainda não descobriu o tamanho da própria ferida. Agora vamos ao que a sociedade chama de força. Acorda cedo, trabalha que nem um cão, não reclama, o patrão grita, tu calas, a mulher trai, tu perdoas, o amigo fala mal pelas costas, tu finges que não viste, o corpo dói, tu tomas remédio e vais. E no fim do dia, alguém bate nas tuas costas e diz: és forte, parabéns. Essa pessoa não sabe o que está a dizer. Ela está a aplaudir a tua covardia. Ela está a aplaudir o teu medo de perder o emprego, de ficar sozinho, de ser excluído. E tu, coitado, acreditas, tomas esse elogio como um troféu. Sou forte. Não és. És um refém da necessidade de aprovação. Porque força verdadeira não é suportar o insuportável sem questionar. É olhar para a situação e dizer: isto não é para mim. É sair do emprego que te adoece. É terminar a relação que te anula. É cortar o amigo que te diminui. O aguentar calado é a maior mentira sobre força que o sistema te vendeu. E tu compraste. Porque comprar essa mentira é mais fácil do que enfrentar o medo de mudar. Agora vamos ao que realmente define um homem forte, segundo os filósofos da Grécia e Roma antiga: o estoicismo. Epicteto era escravo. Sêneca foi condenado à morte. Marco Aurélio era imperador no meio de guerras e pragas. 3 homens com vidas completamente diferentes, mas todos eles chegaram à mesma conclusão: força não é controlar o mundo, é controlar a tua mente. Epicteto resumiu isso numa frase que devia estar tatuada no braço de cada homem: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas os juízos que eles fazem sobre os acontecimentos. O que acontece lá fora, não controlas. O que os outros dizem, não controlas. A pandemia, a crise, a traição, a perda, tudo isso está fora do teu alcance. Mas a tua reação, a tua interpretação, a decisão de seguir em frente ou se afundar, isso está nas tuas mãos. Isso é teu. Ser forte, no sentido estoico, é ter clareza sobre essa fronteira. É sofrer, sim, mas não se deixar destruir pelo sofrimento. É sentir medo, sim, mas não deixar o medo decidir por ti. É aceitar que o mundo é caótico, mas escolher ser calmo dentro desse caos. Exemplo nos desenhos: o Hiro, de Avatar. Perdeu o filho, perdeu o trono, perdeu tudo, mas nunca perdeu a si mesmo. Não é sobre aguentar calado, é sobre se reconhecer mesmo no fundo do poço. Agora mudamos de casa, deixamos os estoicos e entramos no território de um dos filósofos mais perigosos e mal compreendidos da história: Friedrich Nietzsche. Para Nietzsche, a força não tem nada a ver com domínio sobre si mesmo no sentido de controle, repressão ou aceitação estoica. Para ele, força é criação. É ter a coragem de abandonar os valores que te impuseram e construir os teus próprios. É olhar para a moral da manada, para o certo e o errado que ensinaram na escola e perguntar: isto serve para mim? Isto me faz maior ou menor? Se não serve, você descarta. Mesmo que doa, mesmo que fique sozinho. Mesmo que chamem você de louco. Essa é a vontade de potência, a energia bruta para transformar a tua vida, para superar os teus limites, para crescer além do que te disseram que era possível. Pensa no Goku. Ele não é o mais forte porque nasceu assim. Ele é o mais forte porque cai, levanta, treina, falha, chora e volta mais forte. Cada vez que ele quebra o próprio limite, ele está a exercer vontade de potência.
Ele não se conforma com o que é, ele insiste em ser mais. E isso, meu amigo, é a verdadeira força. Não é resistência passiva, é a afirmação ativa da vida. Agora chegamos a um ponto que separa os homens dos meninos: a dor. A sociedade ensina que dor é algo a ser evitado a todo custo. Se dói, foge. Se dói, anestesia. Se dói, compra alguma coisa, come alguma coisa, bebe alguma coisa, foge alguma coisa para esquecer. E o problema não é sentir dor. O problema é tratar a dor como inimiga. Nietzsche propôs algo radicalmente diferente. Ele falava do amor fati, o amor ao destino. Amar não só as partes boas, mas também os espinhos. Por quê? Porque a dor é matéria-prima. O atleta não cresce sem o treino doloroso. O músico não afina o ouvido sem errar até doer. O homem não forja caráter sem passar pelo fogo. Nos desenhos animados, temos o Zuko, da série Avatar, o último mestre do ar. Ele foi rejeitado pelo pai, queimado, exilado. Passou anos obcecado em recuperar a honra perdida. No meio do caminho, percebeu que a honra que ele queria era falsa. A dor o ensinou. Transformou seu sofrimento em força para criar a própria identidade. No final, ele não é o herói que a família queria, é o herói que ele escolheu ser. Esse é o poder da dor bem direcionada. Agora vamos falar de uma das maiores armadilhas da vida moderna: agir para agradar, para não ser excluído, para não ser criticado, para estar na moda, para se encaixar. Isso não é força, isso é fraqueza disfarçada de adaptação social. Nietzsche chamava esses de os últimos homens, os que não têm coragem de criar, só de reagir. Eles não escolhem o que vestem, o que pensam, o que consomem, copiam, imitam, seguem, porque ser diferente exige um preço que eles não estão dispostos a pagar. O herói forte, o verdadeiro, é aquele que tem o que Nietzsche chama de vontade de potência, a energia para criar os próprios valores. É o Capitão América quando se recusa a assinar os acordos de Sokovia. O mundo inteiro diz, assina. Os amigos dizem, assina. A pressão é máxima. Ele responde, não. Não porque é teimoso, porque ele tem clareza sobre o que é certo e age conforme os seus valores, não conforme a multidão. Pode custar caro, pode perder amigos, pode ser chamado de vilão, mas ele dorme em paz, porque a força verdadeira não se mede pelos aplausos que recebes, mede-se pela paz que sentes quando ages de acordo com aquilo que realmente acreditas. Agora vamos ao paradoxo mais difícil de engolir. O que a sociedade chama de fraqueza, a filosofia muitas vezes chama de coragem. Ser vulnerável, dizer estou com medo, dizer estou magoado, dizer preciso de ajuda. O senso comum imediato reage com nojo a isso. Isso é coisa de fraco, de mulherzinha, de covarde. Mas para quem estuda a natureza humana a fundo, a vulnerabilidade é o maior ato de força que existe, porque exige que você se exponha, exige que você corra o risco de ser rejeitado, ridicularizado, excluído. O psicólogo Brené Brown passou anos estudando isso. A conclusão dela é clara: pessoas que se permitem ser vulneráveis são as mais fortes, as mais autênticas, as que têm relações mais profundas. Nos heróis dos desenhos, temos o Thor. Não o Thor do primeiro filme, cheio de arrogância e força bruta. O Thor do quinto filme. O que perdeu o pai, a mãe, a namorada, o martelo, o reino. O que teve depressão, engordou, se isolou. Ele chorou. Ele admitiu que não estava bem. Ele pediu ajuda. E foi exatamente aí que ele se tornou mais forte. A sociedade riu do Thor gordo, mas ele é o mais humano, o mais real, o mais forte de todos os Vingadores, porque ele soube cair e soube pedir ajuda para levantar. A força silenciosa da vulnerabilidade é a mais incompreendida, mas também a mais libertadora. E o mais necessário, porque as pessoas gostam de extremos. Ou és estoico, fechado, durão, que não sente nada. Ou és o vulnerável, aberto, que chora no feed do Instagram. A verdade é mais complexa e mais bonita. O homem forte é aquele que sabe navegar entre os dois mundos. Sabe, como os estoicos, que não controla o vento, mas controla a direção do navio. Sabe, como Nietzsche, que não nasceu pronto, mas pode se criar a cada dia. Sabe, como a psicologia moderna ensina, que a vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. E sabe, como a vida real ensina, que ninguém vai te salvar, mas isso não significa que não possas pedir colo.
O herói que sintetiza isso tudo, pra mim, é o Guts, do mangá Berserk. Sofreu mais do que qualquer personagem que eu conheço. Foi traído, estuprado quando criança, perdeu o melhor amigo, perdeu o braço. Viu a mulher que amava ser destruída diante dos seus olhos. E ainda assim, ele continua. Não é o herói bonzinho. Não é o herói que salva todo mundo. É o herói que, apesar de tudo, escolhe viver. Escolhe continuar. Escolhe lutar, mesmo sem garantia de vitória. Escolhe proteger, mesmo quando tudo está perdido. Ele não nega a dor, nem se afoga nela. Ele a transforma em força, em propósito, em vontade de seguir. Esse é o caminho do meio. Não é fácil. Não é heróico no sentido da Disney. É sujo, é cansativo, é solitário. Mas é real. E é a única arte de ser forte que realmente funciona.